Graças a Deus. Como os irmãos já passaram aqui falando, também sou grato a Deus pela oportunidade Glória a Deus. que Ele nos dá nesta noite, estarmos juntos, os amados irmãos aqui, casa do nosso irmão Zé Pinheiro, para engrandecer o nome do Senhor, falar de algo maravilhoso, Glória a Jesus. que é a salvação. Salvação na pessoa dele. Somente na pessoa de Jesus Cristo nós podemos encontrar tão grande livramento, tão grande bênção, que é a vida eterna, cujo o nosso irmão Glória a Deus. Marival já passou aqui falando. Queridos, se você quiser acompanhar Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, vai nos falar algo muito interessante. Requer fé, crença, esperança. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Glória a Deus. E com certeza você vai entender esse texto, eu creio, que Deus vai, através do seu Espírito Santo, lhe mostrar quão maravilhoso é o Senhor. Marcos capítulo 5, verso 25, vai nos dizer assim a Escritura: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. De início, querido ouvinte, amados irmãos, quero ler somente até aqui. Veja o que o narrador nos fala acerca desta mulher, dizendo que essa certa mulher havia 12 anos, que padecia de uma doença terrível, um fluxo de sangue. Um fluxo de sangue. Então imaginamos que essa mulher sangrava constantemente. Há 12 anos, ela com esse problema. E vai dizer mais no verso 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos. Que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. O que ele quer nos dizer aqui é que ela procurou vários meios, vários médicos. Suponhamos até que no meio daquela época, como hoje, o homem procura outros meios, como curandeiros, como bruxos, e etc. Através do médico tradicional que eu e você conhecemos. E certamente essa mulher ela tinha alguns bens, material. Pelo que parece, o texto nos diz que ela gastou tudo quanto tinha, todos os seus bens, para se livrar de tal doença, de tal enfermidade que lhe atormentava por 12 anos.
Qual pessoa no lugar desta mulher, sofrendo 12 anos, sangrando, quem não gastaria tudo quanto tinha para se livrar de um mal como esse? Sendo mais ainda em tempos como aquele que pessoas que tinham esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade, elas eram excluídas da sociedade. Eram consideradas pessoas impuras. Aleluia, Jesus. Elas não podiam circular livremente no meio de todas as pessoas. Por ser considerado uma pessoa impura. Na lei de Moisés dizia que as tais tinham que se afastar. Ficavam como em cativeiros. Porque a crença era que ela tinha muitos pecados e por isso padecia daquela enfermidade, daquela doença. Imagine só, por 12 anos. 12 anos. Não é 12 dias, irmãos. Muitas vezes nós estamos com a dor no dente, uma horinha, choramos, que é uma benção. Imagine sofrer com a enfermidade de morte por 12 anos. E ela foi e procurou vários meios. Médicos, curandeiros, o que fosse. Gastou tudo quanto tinha, mas não viu nenhuma solução. Nada lhe aproveitava, o narrador sagrado nos diz. Antes, cada vez mais, ia a pior. Mas quando ela viu que tudo estava indo a pior, aí vem, querido ouvinte, a boa nova. Boa nova essa que queremos trazer para você esta noite. Qual boa nova é? O verso 27. Depois de tudo ter feito, depois de ela ter procurado vários meios, médicos, várias saídas, mas ela ainda não tinha procurado a pessoa certa. Ela não tinha ouvido ainda a coisa certa. E é por isso que o narrador sagrado vai dizer, no verso 27, ouvindo falar de Jesus. Ou seja, a mulher ouviu falar de Jesus. Sabe por quê? Porque naquele tempo, por onde Cristo Jesus passava, multidões o seguiam, atrás da cura, da bênção, do que eles mais precisavam. Mas muitos ainda não entendiam que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, e como disse o nosso irmão Marival, está escrito, que tira o pecado do mundo. E ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a coisa certa. Assim como você que está dando ouvido a esse serviço de som, não a nós, mas a palavra de Deus está ouvindo a coisa certa. Eu creio que é a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. O ouvir falar, querido, lhe gerou fé, lhe gerou esperança, lhe gerou crença, porque está escrito, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu da palavra personificada, ou seja, da palavra em pessoa, que é
o próprio Jesus. Ele é a palavra viva. Ela ouviu a coisa certa. E lhe gerou fé. Lhe gerou esperança. Crença. Tomou por verdade. Porque o texto nos diz que ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Imagine essa mulher, parafraseando agora, na situação em que estava, fraca, sim, pois sangrava. E há por muitos anos. Em meio à multidão, por onde Jesus passava, como eu já disse, multidões o seguiam. E ela tentando chegar perto de Jesus, romper a multidão, chegar perto de Jesus, só para tocar na sua veste. E o texto diz que ela veio sim por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Sabe por quê? Verso seguinte vai nos dizer, verso 28, porque dizia, ou seja, ela pensando consigo mesma, uma vez que ouviu falar de Jesus, ela disse, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo simples fato, querido ouvinte, dela ter ouvido a coisa certa. Ter ouvido falar do Salvador do mundo, por mais que ela não soubesse ali no momento. Mas ela creu. Ela procurou vários meios. Vários médicos, curandeiros, feiticeiros, o que fosse. Gastou tudo quanto tinha. Mas quando ela ouviu a verdade, quando ela ouviu falar do caminho certo que é Jesus, quando ela ouviu falar da vida que é Jesus, ela disse, eu vou tocar nele. Porque se eu somente tocar neste homem, sararei. E olha o que o narrador vai nos escrever aqui agora. Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. Ela creu. Ela teve fé. Ela creu na pessoa certa. E recebeu o que ela tanto esperava há 12 anos. A cura. E querido ouvinte, eu não sei como você está. Eu não sei qual é a sua enfermidade. O que você passa. Mas Deus sabe. E talvez você possa estar há anos também necessitando dessa bênção, necessitando deste milagre, esperando essa cura, e não chegou, já procurou vários meios, várias crenças, e não chegou, mas você está ouvindo falar de Jesus. Com certeza você já ouviu várias vezes, outras vezes. Mas de que maneira eu e você temos crido na pessoa de Jesus Cristo? De que maneira eu e você temos colocado a nossa fé nele? Temos que crer verdadeiramente nisso. No que está escrito, o próprio Jesus foi quem disse, se vós creres em mim, como diz as Escrituras. E essa mulher creu e recebeu o que ela tanto esperava. Porque a fonte do sangue lá onde estava jorrando nela
parou e ela sentiu em si que estava curada daquele mal. E pela fé, querido ouvinte, neste momento, creia também, coloque a sua fé em Cristo Jesus, que é a pessoa certa, que é o seu mediador. Ele sim é o nosso mediador entre Deus e os homens, está escrito. Ele é o único. É Ele que intercede por mim e por você, rogando a Deus tudo que nós precisamos. E quantas vezes nós colocamos a nossa fé, a nossa crença na pessoa errada, na coisa errada, e não colocamos no Salvador do mundo, que é Cristo Jesus. E olha o que o texto vai nos dizer mais. Verso de número 30 agora. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sentiu que saiu o poder dele, poder de cura, algo bom, virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que tocou nas minhas vestes? E olha aqui o que diz o texto mais. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. E o verso 33 vai dizer: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha como a mulher foi ao encontro de Jesus, depois de ter recebido a bênção, temendo e tremendo, porque ela sabia o que lhe tinha acontecido. O bem que ela tanto esperava, o milagre aconteceu. E ela chegou diante de Jesus desta forma, temendo e tremendo. E contou tudo que aconteceu ali. Que ela imaginou que somente se tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E foi pela fé, por crer. Não crê em qualquer coisa. Em outros mediadores não, mas creu na pessoa certa, na pessoa correta, no único que pode nos dar tudo o que nós precisamos e muito mais além, que é a pessoa de Cristo Jesus. Verso 34. E ele lhe disse, isso é Jesus. Olha como Jesus, querido, nos trata. Ele não estava querendo saber quem foi para dar um carão, para lhe dizer algo de errado. Mas olha o que ele disse. E ele lhe disse, filha. Olha como ele tratou aquela mulher, que por sofrer por aquela doença de sangramento era considerada assim impura. Cremos nisso, pois está escrito na lei. Então ela se encaixava nesse termo. Era considerada impura para a sociedade, uma pessoa que não tinha valor nenhum. Mas olha como Jesus trata a mulher. Filha, filha, a tua fé. Filha, a tua fé te salvou. Sabe qual é a maior bênção, querido ouvinte?
que Deus quer dar para a sua vida não é somente a física, a cura de uma doença. Não é somente a bênção espiritual, não é somente o emprego, uma casa, o alimento, as condições, não. A maior bênção que eu e você precisa, e aquele quer nos dar por principal, é a salvação. Por intermédio da fé. E da fé na pessoa dele. Porque está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele quer nos dar. Ele nos oferece. Todos os dias, agora, neste momento. A quem não creu ainda. A quem crê, mas não confessou. Faça como essa mulher. Se você não tem nenhum problema, graças a Deus. Mas confesse a Cristo. Pela fé, toque nele. Peça para lhe curar de algo que você pode não imaginar, mas que nos afasta de Deus, que é o pecado, que é viver sem Cristo Jesus. E já foi falado. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja que primeiramente ele disse: filha, tua fé te salvou. Porque é exatamente para isso que Cristo Jesus veio fazer. Ele veio para nos salvar. Para nos dar algo que ser humano nenhum pode dar. Que pelos meus méritos eu não posso alcançar. Por eu ser bom ou ruim. Por eu fazer obras boas ou más. De maneira nenhuma por mim mesmo. Pelo que eu faço, eu vou conseguir a salvação. Mas, por intermédio de Cristo Jesus, confessando a Ele como o único e suficiente Salvador, nós recebemos a salvação, a cura dos nossos pecados, que é a enfermidade que nos atinge, para a condenação, a cura espiritual, a regeneração do homem, ou seja, você vai ser uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Você vai ser justificado. Vai chegar perante Deus sem culpa alguma. Sabe o que é você chegar perante o juiz sem ter culpa nenhuma? Cristo Jesus nos faz assim, uma vez que estamos na pessoa dele. É isso que ele fez com essa mulher. Essa mulher tinha uma necessidade, sim, física. Precisava da cura. E muitos hoje precisam. E o Pai está para dar. E você pode perguntar na sua casa: e por que eu tanto pedi e ele ainda não me deu? Aí é segredo, é você com ele. É eu com ele. Mas o bem maior que eu preciso é a salvação. É saber que um dia que eu partir desta vida, eu vou morar num lugar lindo, quando a Bíblia descreve que as ruas são de ouro e de cristais, que lá não vai haver mais dor, não vai haver choro, não vai haver tristeza. O que é que eu quero mais? O que o ser humano quer mais? Esperar nesta terra, nesta vida, coisas boas, irmão, não vem. O mundo vai de mal a pior. Por isso, querido ouvinte, creia na pessoa de Cristo Jesus. Porque em meio à tribulação,
Em meio ao mundo caótico que nós vivemos, você vai se alegrar e dizer: quando eu passar dessa vida para outra, aí sim eu vou gozar da alegria, da paz, da felicidade que está na pessoa de Cristo Jesus. Você já imaginou sofrer aqui muitas coisas e quando passar dessa vida para outra e para um lugar horrível, chamado inferno, só por não ter crido na pessoa de Cristo Jesus, por não ter confessado a Ele como o único, suficiente e Salvador? Está escrito, querido, e necessário é confessar. Você crê? Você já tem Jesus no coração? Confesse. Não por força, não por violência, mas que o Espírito Santo de Deus esteja te revelando esta verdade. Mateus capítulo 10, verso 32. Palavras de Cristo Jesus não é coisa inventada de crente, de igreja A, de igreja B, não é coisa de religioso. Está escrito, se você crê no que Cristo Jesus falou, eu creio, está escrito. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha que coisa tremenda. Eu e você, cheio de erros, cheio de coisas ruins, mas pelo muito amor de Deus, pelo seu muito amor que nos amou, morreu na cruz do Calvário para nos dar essa graça, esse favor imerecido. Eu e você não merecem ser salvos, mas Ele quer nos dar. Basta que eu e você venhamos aceitar. Basta crer, basta aceitar, basta confessar. Sabe por quê? Porque aquele que não confessar ao Senhor como Salvador, disse Jesus, porque aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai. É até você ser um pouco inteligente. Quer morar no céu? Creia em Cristo Jesus e serás salvo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Venha crer.